Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. Essa história de hoje foi enviada para a gente por um inscrito gringo de um outro projeto que a gente tem. Vamos para a história. Me chamo Jeremy e gostaria de relatar aqui a forma pela qual perdi o meu amigo. Eu não consigo me conformar pela forma que ele foi retirado de mim. Vou contar a vocês a história desde o seu início. Assim que eu me formei e comecei a trabalhar na minha área de atuação, aluguei uma casa e saí da casa de meus pais. Eles sempre me deram tudo o que podiam e não queriam deixar eu ir embora de casa. Mas como eu já estava com 25 anos, queria viver a minha vida. E foi isso que eu fiz. Mas logo nas primeiras semanas, mas logo nas primeiras semanas, senti uma diferença enorme. Notei que eu não estava acostumado a viver sozinho. E à noite ainda era pior. Eu estava morando em um pequeno apartamento. E à noite ele ficava aterrorizante. Não sei explicar o motivo, mas estava ficando difícil para mim. Quando estava pensando em voltar para a casa de meus pais, um dia saindo do trabalho, passei por um local que tinha uma caixa e haviam abandonado alguns cachorros filhotes. Foi aí que eu tive a ideia de adotar um cachorro, para me fazer companhia. Na caixa só tinha dois, um bem pequeno e um mais fortinho. Eu estava lá olhando os dois, quando uma moça chegou perto e perguntou se eu iria ficar com os dois. Eu respondi que não, e ela pediu para levar o mais fortinho, deixando o menor sozinho na caixa. Então eu levei ele comigo. Lembro que estava bem frio no dia que eu coloquei ele dentro do meu casaco para aquecer ele. Assim que chegamos em casa, olhei para saber se era macho ou fêmea para eu poder escolher o nome dele, e era um pequeno macho. Depois de pensar muito, dei a ele o nome de Bob. Foi a única coisa que veio à minha mente no momento. E ele era um vira-lata de porte pequeno. Sua cor era amarela, e apenas seu focinho era preto. Suas orelhas eram caídas. Apenas de escrever essa lembrança para contar a vocês, minhas lágrimas caem de saudade do meu amigo. A gente viveu tantas lembranças juntos, e ele me ajudou tanto em momentos difíceis. Na primeira noite de Bob lá em casa, ele estava chorando muito de madrugada, e eu então o coloquei para dormir comigo na cama, e ele parou de chorar na hora. Depois disso, a gente sempre dormia juntos. Ele sempre me fazia companhia, e com isso, a solidão foi indo embora. A gente sempre passeava no início da noite, quando eu chegava do trabalho. E quando eu ia visitar meus pais ou sair com algum amigo ou algum encontro, ele sempre me esperava na porta. Sabia que eu estava chegando e me recebia com muito amor. Vou tentar explicar melhor. Tinham se passado 2 anos e eu fui promovido no trabalho. O lado bom é que eu estava evoluindo na minha carreira e também iria ganhar melhor. O problema era que eu tinha que trabalhar mais, e isso acabou me deixando mais cansado. E eu morava em um apartamento, no quinto andar, e quem sofreu com isso foi Bob. Acabei ficando com pouco tempo para ele. Eu chegava cansado e nossos passeios ficaram mais difíceis de acontecer. E coitado do Bob, aquilo era a única distração real que ele tinha. E infelizmente meu amigo ficou estressado e eu tive que tomar uma providência. Decidi me mudar e alugar uma casa mais próxima ao meu trabalho, e também pela facilidade de acesso da casa, comparado ao quinto andar do prédio. Mal sabia eu que essa era a pior escolha que eu poderia ter feito. Bob estava adorando a nova casa e a nova vizinhança. Eu tinha mais tempo e podia levar ele para passear novamente e com mais frequência. Nossa vida estava voltando ao normal. A nova casa era maior também. Até que tudo estava indo tão bem. Do nada, em uma noite, acordei e Bob não estava no quarto. Achei estranho e levantei da cama e fui ver onde ele estava. A casa estava toda escura e fui ver. Eu havia esquecido a porta para cães aberta e ele havia ido para a rua. Eu fiquei com muito medo na hora. Eu fui correndo para a rua para ver se eu conseguia achar ele.
Olhei meu celular e eram 1h30 da manhã. Andei até a esquina e nada de ver ele. Até que eu escutei seu choro um pouco longe de mim e tentei ir em sua direção, mas não consegui identificar de onde havia vindo o som. Eu comecei a gritar seu nome. Logo escutei novamente. Estava vindo do quintal de um vizinho. Pulei a cerca e fui correndo na direção dos fundos de seu quintal. E lá eu fiquei chocado. Escutei um choro mais abafado e quando olhei aos pés de uma árvore que tinha nesse quintal, nesse momento eu tremi meu corpo inteiro. A imagem era literalmente um homem meio lobo. Ele tinha cara de lobo e corpo de homem. Era uma criatura bizarra. Eu não conseguia entender o que era que estava acontecendo. Aquele troço estava com Bob entre os dentes. Ele estava comendo meu cachorro. Minha reação no momento foi pegar uma pá que estava ao meu alcance no quintal e correr para cima daquele monstro para salvar o meu amigo. Quando ele viu que eu estava indo para cima dele, ele largou Bob no chão e subiu na árvore. Quando eu cheguei perto, Bob estava muito machucado e todo ensanguentado. Quando eu tentei me aproximar e olhei para cima, vi aquela criatura medonha me observando com um olhar mortal. Nessa hora, eu congelei e senti a sensação da morte. Aquele ser havia usado Bob para me atacar. Eu não sei, só sei que fui surpreendido com o disparo de uma arma. E logo veio mais tiros. E foi quando corri para perto de Bob e peguei em meus braços. Meu amigo estava mal, gente. Eu fiquei desesperado quando o vizinho se aproximou com uma arma perguntando o que havia acontecido. Ele disse que viu uma coisa estranha na árvore. Ele disse que sabia que era um lobisomem, que ele tinha visto nas câmeras. Fiquei em choque por alguns segundos e corri para tentar salvar meu amigo. Esse vizinho me ajudou, mas não adiantou. Bob morreu em meus braços antes de chegar no hospital, e isso acabou comigo. Voltei para a casa dos meus pais no mesmo dia e marquei o enterro de Bob. Ninguém acreditou no que aconteceu e disseram que ele foi atacado por lobos. Isso me deixou indignado. O vizinho me falou que eu dei sorte, que aquela criatura poderia ter acabado com a minha vida também. Me senti culpado até hoje pela morte de Bob, e não sei se estou pronto para outro animal tão cedo. Ele foi tão meu amigo, infelizmente morreu, de uma maneira tão cruel e sem explicação. Gente, essa é a história de hoje. Coitado do cachorro, né? Realmente uma pena.